esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar neste tempo. Olá, irmãos, muito boa noite a todos. Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, esteja contigo e com a tua família. Neste 15 de novembro de 2020, está no ar a live da Primeira Igreja Batista de Caxias do Sul. Nós estamos aqui pelo Facebook e pelo YouTube, transmitindo aqui a mensagem com a celebração ao Senhor Jesus, a mensagem de esperança a todos os nossos amigos e irmãos. Neste dia 15, dia da proclamação da República, também um dia diferenciado para todas as cidades, todos os municípios do nosso país. Fomos às urnas e nós pedimos ao Senhor desde já que aqueles que assumirem, tanto no legislativo quanto no executivo, em cada município do Brasil, trabalhem com honestidade, inteligência e trabalhem totalmente em prol do povo que os elegeram. Quero, com esta palavra inicial, pedir que o Senhor abençoe a todas as cidades e a toda a nossa nação. E assim também, meus irmãos, falando em nação, nós estamos em campanha de missões nacionais e traremos logo em seguida mais um informativo missionário. Mas antes, quero lembrar a todos deste versículo da palavra de Deus, 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele amou primeiro. Jesus nos amou de tal forma que se entregou por nós. E por causa deste grande amor, hoje nós podemos amar o nosso semelhante, fazendo um pouco por ele, dando um pouco de nós para o nosso semelhante. E então, neste tempo, estamos conclamando a todos a amar, a multiplicar, a orar e também a repartir. No tempo de missões nacionais, missões mundiais, missões estaduais, sempre que estamos assim estimulando os irmãos a pensarem, estes temas, eles são bem latentes, bem evidentes. Amar, multiplicar, orar e repartir. Faça isto, doe-se um pouco, doe um pouco do que você tem e verdadeiramente ame como Jesus nos amou, com o seu amor sacrificial, o qual o fez ele se entregar por nós. Porque ele me amou. Este é o tema deste nosso momento de missões. Porque ele me amou, estou fazendo esta transmissão. Porque ele me amou, somos igreja. Então, meu querido irmão e minha querida irmã que nos acompanha, vamos orar neste momento, agradecendo a Deus por este amor? Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós queremos te louvar, porque um dia o Senhor enviou o seu Filho Jesus para nos salvar, para nos dar uma esperança renovada e a vida eterna. E nesta celebração te louvamos pelo grande amor que o Senhor colocou em nossos corações. E através deste amor podemos amar o nosso próximo e fazer a tua obra. Neste sentido, Pai, te louvamos, te agradecemos por tanto amor dispensado a cada um de nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querido amigo, fique agora com o nosso informativo missionário. Que Deus te abençoe. Meu nome é Irileia Fernanda da Silva Paz. Eu estou na unidade da Penitenciária Feminina do Paraná há 4 anos e 10 meses. Fui condenada, não gosto muito dessa palavra, mas é essa. Há um certo tempo, ainda tenho 3 anos, teoricamente, para ficar aqui. Meu nome é Larissa Tessaro Menarim. Eu estou aqui faz 1 ano e meio,
peguei uma condenação de 10 anos para cumprir 4 em fechado. Meu nome é Jaqueline da Silva Teixeira. Estou presa por tráfico de drogas. Faz 6 meses que eu estou aqui. Não sou condenada ainda, estou esperando condenação. Quando eu cheguei aqui, eu era uma pessoa extremamente solta no mundo mesmo, totalmente afastada de Deus. Quando eu estava na liberdade, não frequentava igreja, não buscava Deus. Em certos momentos eu até declarava que eu não gostava de crente. Lá fora eu não tinha o hábito de ler a Bíblia, de frequentar a igreja, de trabalhar esse lado espiritual realmente. E a gente tem uma falsa ideia de que a liberdade é a gente fazer o que a gente quer. E quando eu cheguei aqui, eu vi que isso daqui não é um mundo para mim, isso daqui não é o que eu quero para minha vida, isso aqui não é um lugar bom de estar. O primeiro contato que eu tive com Cristo aqui dentro foi através da Bíblia, que foi doado pela Igreja Batista, que faz um trabalho aqui dentro. Ao ler essa Bíblia, fui lendo, não tinha entendimento nenhum, mas quando eu cheguei no livro do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, me deparei com o versículo onde diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A gente tem acompanhamento semanal aqui do pastor Eduardo da Igreja Batista do Bacaxeri. Ele faz um discipulado aqui semanalmente com um grupo de 10 meninas. A gente é acompanhado, assim, tem todo esse acompanhamento espiritual, você começa a ter o entendimento da Bíblia. Hoje em dia, quando eu estou em momentos tristes da minha vida, eu abro a Bíblia, começo a ler, ouvir, lembrar de tudo que a gente conversa com o pastor no discipulado, e a minha vontade só aumenta cada dia mais de frequentar a igreja, sair daqui totalmente transformado. Após o batismo, a Igreja Batista sempre nos acompanha. Tem um acompanhamento, tem encontros, tem conversas, para que não fique um batismo simplesmente por um número, né? Então, assim, também quero deixar meu agradecimento, primeiramente a Deus, por ter se apresentado na minha vida, e em segundo lugar, à Igreja Batista e ao pastor Eduardo, por ter me dado essa oportunidade, tá me ajudando, tá me acompanhando, porque sozinhos a gente não chega a lugar algum. A assistência religiosa tem uma ferramenta muito importante na ressocialização, que é a nossa busca intensa aqui dentro da unidade prisional e também no departamento penitenciário como um todo. Através dos cursos cedidos pela Igreja Batista do Bacaxeri, na pessoa do pastor Eduardo, uma vez por semana está aqui com a gente percebe uma mudança muito grande no comportamento dessas presas que fazem o curso, e também no culto, que acontece uma vez no mês. A gente percebe que elas realmente querem uma mudança de comportamento, isso é notório a nível de segurança, e também uma busca no sentido de não precisar mais entrar numa ação criminosa para garantir o sustento da família, onde a procura por Deus mesmo é o caminho. Irmãos, boa noite. Mais uma oportunidade que Deus nos concede de nós juntos adorarmos o nome dele e exaltarmos através das canções. Ele é o único digno de todo o nosso louvor. Vamos começar cantando, dizendo que um dia toda língua, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar, todos vão reconhecer que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador das nossas vidas. Amém? I
assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Amém, amém. A palavra de Deus diz que achegai-vos a Ele, e Ele chegará a nós. A próxima canção vai dizer que Ele é o Rei do nosso coração, Ele é o Rei das nossas vidas. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Não me deixarás jamais. Tu 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 és bom, tu és bom, bom, bom. Ele é bom, tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Feche teus olhos, Deus. Muito obrigado pela tua bondade, Senhor. Muito obrigado porque mesmo a gente falhando, mesmo a gente errando, tu continua sendo bom, Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Louvamos o teu nome, Jesus. Amém. Amém. Boa semana. Deus abençoe você, sua família. Como é bom louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, como é bom cantar com gratidão nos nossos corações. Querido amigo, querido irmão, a mensagem que eu quero trazer para vocês nesta noite, ela é uma mensagem que nos faz refletir
sobre o fato de que o mundo não se alegra com aquilo que Jesus nos propõe como o principal de nossas vidas. O mundo não se alegra com aquilo que é primordial para Deus. E Jesus, ele estava ensinando, curando pessoas, mostrando a todos que ele tinha autoridade sobre a vida, autoridade sobre a morte. Jesus tinha as suas capacidades agora todas reveladas através de milagres, de ensinamentos e de toda a sua sabedoria dispensada, tanto aos discípulos quanto àqueles que estavam ali no meio das multidões vendo suas ações. Lá no Evangelho de João, capítulo número 4, depois de Jesus conversar com a mulher samaritana, depois de Jesus receber os discípulos que voltam à cidade, aconteceu também a questão de que muitos samaritanos creram no Senhor e Jesus então foi até um local e curou a vida de um filho de um oficial. Ele curou a vida de um rapaz que estava ali passando uma grande necessidade. E aí então chega o tempo de Jesus voltar para Jerusalém com os discípulos. Eles estão descendo da Galileia e estão então indo em direção ao sul, a capital, lá em Jerusalém. E quando Jesus faz este retorno a Jerusalém, ele está ali com a sua ideia de aproveitar o momento de uma festa judaica. Inclusive o texto que nós vamos ler aqui não identifica, ele não especifica qual era essa festa. Mas ele iria aproveitar esse momento para levar o seu ensino, porque o Senhor, ele passou por um local, passou por vários locais assim, onde tinha bastante pessoas, bastante gente, mas ao entrar de novo em Jerusalém, ele vai passar por um dos locais mais emblemáticos registrados na Bíblia. Ele estava chegando na porta da cidade, então ele vai entrar por um lugar que é chamado a Porta das Ovelhas. E eu definiria este local desta entrada como um lugar de esperança, mas uma esperança desesperançosa. Vou usar esse termo aqui para enfatizar bem, porque eu estou sendo exatamente aqui discrepante na minha palavra. Uma esperança desesperançosa. E eu vou explicar isso logo mais. Nesse lugar havia pessoas com necessidades especiais que aguardavam por um milagre. Porém, estas pessoas, todas elas estavam ali no mesmo barco, e a Bíblia vai retratá-las como eram cegos, paralíticos, pessoas mancas, pessoas que estavam com dificuldades para se locomover. Estas pessoas que tinham uma série de problemas físicos, elas estavam ali nesse lugar, mas elas não se importavam umas com as outras, elas não se ajudavam, mesmo tendo o mesmo problema ou um problema até um pouco menor do que o do seu concidadão, do que o seu amigo que estava ali, estas pessoas elas não se ajudavam. Fique com isso na mente. Quero lembrar a todos, meus irmãos, que muitas vezes as denominações ou determinadas igrejas, elas muitas vezes podem ser como este lugar que eu vou mencionar para vocês. Elas são lugares de esperança desesperançosa. Quero ilustrar assim, justamente para instigar no teu coração um pensamento e uma reflexão. O lugar de esperança, de uma esperança desesperançosa, é onde as pessoas muitas vezes se reúnem para buscar seus milagres e suas bênçãos, mas não se importam umas com as outras. Já se viu em algum lugar assim? Já pensou em estar em algum lugar deste modo, nesta circunstância, desta maneira? E o objetivo deste comentário não é acusar a igreja e não é de forma alguma acusar as igrejas ou as denominações de tais atitudes, mas de gerar esta reflexão no nosso coração para que nós não estejamos prontos para receber um milagre sem querer ajudar o nosso semelhante a receber o seu. E neste sentido, nós aprendemos que os nossos objetivos, eles devem ser sempre priorizar os objetivos dos outros.
E isto só acontece com quem ama verdadeiramente. Exemplo, os pais que amam seus filhos e eles se esforçam muito para dar o melhor para os seus filhos. Às vezes dão até o melhor demais, né? Não é verdade, meus irmãos? Tem pessoas que se doam muito por uma causa e pela causa dos outros. São exemplos. E assim deve ser o cristianismo. Nós devemos tratar as pessoas com honra, com amor, sempre dando a elas aquilo que nós gostaríamos de receber. Então, meus irmãos, vamos ler o Evangelho de João no capítulo número 5, dos versículos de 1 a 15. Você pode acompanhar aí na nossa transmissão. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande." Então lhe perguntaram: "Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar?" O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça." O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então, queridos irmãos, Jesus estava em movimento, trabalhando por todos os lugares. Como eu disse ali na nossa introdução, ele havia descido da Galileia depois de alguns milagres, de algumas pregações, algumas situações vividas com os discípulos ali, até mesmo daquele encontro interessante com aquela mulher samaritana. E então Jesus, neste ensejo, trabalhando por estes lugares na implementação do reino do Senhor, ele mostrou o seu poder sobre a vida e ele se importou com pessoas comuns. Ele as amou, ele deu a elas uma esperança verdadeira. Nós observamos pelo texto que eles tinham uma esperança e nós vamos aqui comentar sobre o fato de que essa esperança ela estava embasada numa crendice e não em um verdadeiro milagre. E ele realmente, então, ele curava não só fisicamente, mas primordialmente ele curava a paralisia espiritual, que era o legado do pecado na vida dessas pessoas. E ao ler este texto, meus irmãos, eu faço a todos vocês uma pergunta, e essa pergunta ela nos sugere algumas reflexões. Como dar atenção ao principal com tanta força para vivermos no desnecessário? Como nos ater ao que é primordial com um mundo de ideias, de atividades, é só pegar um celular nas mãos, não é, meus irmãos, que nós temos muito tempo a perder muitas vezes. Nós sabemos muito bem disso. Como dar atenção ao principal com tanta força para vivermos no desnecessário? Então, meus irmãos, precisamos refletir sobre o primeiro aspecto.
o cristão não vive de crendices, então focalize a sua esperança no Senhor. Dê atenção ao que é primordial desta maneira. Não viva de crendices, focalize a sua esperança no Senhor. Nós vemos aqui nos primeiros 4 versículos a escrita de João a respeito de um local especial e de algumas pessoas com necessidades especiais. E Jesus estava para passar por este lugar. Que história mais interessante. Jesus aproveitou a festa judaica e ele aproveitava diversas festas judaicas para ensinar as multidões. Betesda, aqui, era esse tanque, então, o tanque das ovelhas, por assim dizer, né? Próximo à entrada das ovelhas para o templo, pois ao norte de Jerusalém, então ficava ali aos fundos do templo de Jerusalém, esta entrada com este tanque, que ficava um pouco para fora da cidade, assim mais no arredor da cidade. E este tanque, provavelmente ele era o tanque que recebia ali sangue de sacrifício e era chamado de Porta das Ovelhas de uma maneira folclórica, porque era chamado de Poço das Ovelhas, devido então à coloração da água que muitas vezes recebia o sangue dos animais abatidos neste lugar. E esta água ali neste tanque, com algumas entradas ali, com alguns pórticos de entrada ali, pelo menos ao redor deste lugar, digamos que fosse uma grande piscina para nós termos aqui uma noção, né, de como era esse local, ou um grande açude, ou pelo menos de um açude de médio porte, era assim chamado esse lugar, o tanque de Betesda. E ali, meus irmãos, Jesus vai passar e vai fazer uma obra muito especial, e vai ensinar ao povo de Jerusalém e de arredores que era chegado o tempo em que não se devia dar mais lugar às crendices. Esse era um lugar ali que era um referencial de esperança para pessoas necessitadas, mas era uma esperança desesperançosa, como disse no início, era uma esperança fundamentada em uma crendice. E nós não podemos, meus irmãos, como cristãos, ter as nossas esperanças fundamentadas no eu acho, naquilo que eu vi na internet, naquilo que determinado pastor falou. De repente, a gente tem determinados pastores, líderes religiosos como grandes ícones e eles vão à internet, vão a público e dizem coisas que não têm o menor sentido ou que vão totalmente contra a palavra de Deus. Então, meus irmãos, o cristão ele não vive de crendices. E aqui nesse texto nós vemos muitas pessoas sofrendo porque elas viviam ali estáticas, aguardando por alguma coisa, para que alguma coisa viesse a acontecer. E estas pessoas estavam então nesse lugar, e o texto diz aqui no verso número 3, elas eram cegas, mancas, paralíticas, e elas esperavam o movimento da água desse tanque. E diz o texto, de vez em quando um anjo do Senhor agitava as águas, o primeiro que entrasse no tanque e depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. João ele não se preocupa em dizer que isto que está registrado aqui, de fato, era um anjo que vinha ali e agitava. João ele apenas escreve como era a crendice do povo, como era o povo de Jerusalém. Esse lugar era um lugar conhecido e todo mundo falava. E João escreve, talvez de uma maneira muito rápida, ele não vai explicar. E, inclusive, em alguns manuscritos do original do texto do Evangelho de João, esse texto não está aqui descrito. Então, eu quero dizer para os irmãos, para os amigos que nos acompanham, o seguinte: esse texto nos faz pensar em alguma coisa bem interessante no nosso tempo. Quais são os movimentos que nós esperamos? Eu te pergunto, você que nos assiste aqui, talvez pela primeira vez na nossa live, quais são os movimentos em que tu colocas as tuas esperanças? Pense nisso. Tu esperas que algo aconteça para receber algum benefício? Era exatamente isto que aquelas pessoas faziam. E, meus irmãos, a Bíblia vem nos trazer a boa informação de que Jesus estava chegando e que nós devemos priorizar
a nossa vida em seguir os seus passos e não ficar acreditando e estáticos, achando que algum tipo de movimento vai acontecer e nós vamos ser curados de alguma coisa. Como dar atenção ao principal com tanta força para vivermos no desnecessário? O segundo aspecto que eu quero aqui enfatizar é: fique atento ao presente do Senhor. Estas pessoas que estavam ali, por suas necessidades especiais, pela falta de atendimento a elas, pela falta de cuidado a estas pessoas, e nós observamos uma pessoa dessas ficou ali 38 anos aguardando a ajuda de alguém. Nós podemos ter a certeza de que eram pessoas que estavam deprimidas, que eram pessoas que estavam não só com as necessidades físicas, mas elas tinham que receber auxílio e ajuda de outros que muitas vezes não vinham. Eram pessoas muitas vezes abandonadas. E nós que nos sentimos muitas vezes abandonados, devemos ficar atentos ao presente do Senhor. Por mais que estejamos nas piores condições como eles estiveram, é bom lembrar que Jesus está passando. E se Jesus passa por perto de nós, Ele nos presenteia com a sua bênção, com a sua presença, e muitas vezes Ele vai nos trazer um milagre especial. E quando digo aqui um milagre especial, necessariamente eu não estou prometendo milagre nenhum a ninguém, mas estou dizendo que Jesus passa pelas nossas vidas e nos transforma, e nos muda, e molda os nossos corações. As águas aqui eram famosas pelo seu poder terapêutico, e foi esse poder que atraiu, de alguma forma, essas pessoas, a busca pela cura. E eu fico pensando aqui, segundo o verso número 5, 38 anos de espera era o tempo que este homem que protagonizou essa história, ele viveu ali, até que o presente de Deus veio a ele. Isto nos sugere algumas reflexões. A fonte era mesmo eficaz? Será que a família não o abandonou ali para não precisar mais cuidar dele? Será que vale a pena esperar num local duvidoso? Faça essas perguntas ao teu coração. Muitas vezes tu estás como este homem, esperando que alguma coisa aconteça. Mas busque se inteirar do presente que é Jesus na tua vida. Assim como Jesus passou na vida daquele homem, Ele pode passar na tua vida também. E também, 38 anos de espera numa situação difícil, essas 3 perguntas que eu fiz, elas nos refletem ou nos remetem a pensar em algo negativo dessa espera. Mas também podemos pensar positivamente. Quando Jesus passa por nós, Ele nos enxerga e nos dá atenção. Jesus ajuda aquele a quem ninguém ajudou. Jesus foi o único que ajudou aquele que não era ajudado por ninguém. E mesmo que as pessoas não nos amem e não nos encaminhem para a cura, lembre-se, Jesus, Ele é suficiente para nos encaminhar para a cura da nossa vida espiritual. Então, meus irmãos, aqui nos versos de 5 a 8, nós vemos uma grande riqueza do presente que é o Senhor Jesus. Fique atento, pois esse presente passa na nossa vida e nós precisamos, então, valorizá-lo, recebê-lo bem e desfrutar dele. Jesus chega para este homem e ele desperta a esperança com uma pergunta especial ali nos versículos 6, a parte B, e no verso 7. Por que Jesus fez essa pergunta? E por que Jesus nos faz perguntas? A pergunta que Jesus fez ali no verso 6, no final, é assim: você quer ser curado? E eu gostaria de lembrar uma frase que li do comentário Brodmann, um comentário bíblico, que diz assim: só quando o desespero se junta ao desejo é que a pessoa busca auxílio, independentemente do risco que isso possa envolver. Então, o desespero se juntando com o desejo faz com que a pessoa vá buscar algum auxílio. Se você está desejoso de que aconteça algo na sua vida e está desesperado porque não conhece a Deus, então não pense no que os outros vão dizer. Corra para Jesus, entregue-se a Jesus, creia no Senhor Jesus, coloque o seu coração diante de Jesus. A fonte, ela tinha aqui uma movimentação física, pois o paralítico testemunhou que ninguém o ajudava no tanque
quando a água era agitada. De fato, a água era agitada. E esta movimentação, ela era um jorro de água, né? Talvez viesse de alguma fonte que entrasse então dentro desse tanque mais água com mais força. E então, por não ter uma drenagem como nos tempos modernos, então este ato ou esta força, este movimento que se tinha na água, como em alguns açudes que tem um sumidouro, ou mesmo a própria vertente que manda a água para este lugar, então esse movimento físico era atribuído para um anjo. E João não quis especificar isso, como eu disse anteriormente, ele não especificou, ele apenas escreveu ele escreveu o que o povo acreditava. Então, meus irmãos, é bom lembrar como é ruim não ter amigos. Quando a água se movimentava, ninguém jogava o amigo lá dentro, ninguém empurrava ele lá para dentro. Muitas vezes nós dependemos de pessoas que não vão se importar conosco e não vão se importar com as necessidades que nós temos. E nós só poderemos contar com Jesus. É ruim pelo fato de não termos a ajuda, mas ao mesmo tempo é bom porque nos faz esperar por quem realmente pode nos curar. Nos faz focar os nossos olhos em quem realmente pode nos ajudar. E esse alguém é Jesus, o nosso Senhor. E Jesus, então, ele desafiou a centelha de esperança deste homem com a ordem: levante-se e ande. E Jesus ainda disse: pegue a sua maca e ande. E é interessante que Jesus não julgou mal aquele homem, não julgou mal os seus anseios, ele não ficou ali dizendo: por que você acredita nessa crendice? Por que você acredita nessas coisas? Jesus não o corrigiu por estar ali tanto tempo, Jesus não o reprimiu por nada, Jesus apenas instigou uma centelha de esperança. Você quer ser curado? E então eu lembro a todos, meus irmãos, o presente de Jesus é a sua atenção especial a todas as pessoas que necessitam e a atenção especial por todos os seus anos de espera. O presente de Jesus são as suas perguntas sobre aquilo que tu estás vivendo e sobre aquilo que tu estás pensando. E o presente de Jesus é a sua cura especial e a sua cura integral. E sendo curados de maneira integral, eu e você, ao sermos transformados por Jesus, porque Ele nos dá a cura física, vez por outra, se for o caso, né? Se for da vontade do Senhor, mas primordialmente Ele nos cura de um modo espiritual, cura a nossa mente, cura o nosso coração, transforma as nossas vidas. E faz com que gradativamente nós venhamos a ter a transformação e a renovação da nossa mente. Então, meus irmãos e amigos, o terceiro aspecto que eu quero tratar com vocês nesta mensagem é que o mundo cruel, ele não se alegra com a cura, com a nossa cura integral, com a nossa renovação de mente. O mundo, ele se alegra com a nossa religiosidade. O mundo se alegra com coisas bonitas que possamos transparecer, fazer, e não com uma cura interior, e não com o verdadeiro sentido de se ter Jesus como o Senhor e Salvador de nossas vidas. E foi o que aconteceu com este homem, pois nós observamos aqui, meus irmãos, que, para os judeus, o que ficou evidente foi a cura no sábado, ou o que ficou evidente foi o dia do sábado, e não a cura. O que foi evidente para eles não foi o milagre. Um homem 38 anos, paralítico, depressivo, desprezado, abandonado. Este homem teve uma transformação. Este homem pega sua maca, sua caminha e vai para casa e, ao invés dele ser questionado como agora ele estava caminhando, ele foi questionado por que ele estava carregando a sua cama. Como diria o detetive, o célebre detetive, elementar, meu caro Watson, né? Pois os judeus, eles só pensavam no sábado. Eles pensavam em obedecer ao preceito de que não se poderia trabalhar no sábado, fazer qualquer outra coisa. Então, meus irmãos, eles ali vão julgar este homem, porque para eles não havia felicidade em vê-lo curado. E sim, havia felicidade se ele fosse um bom religioso.
E meus irmãos, a felicidade do cristão está em ver as pessoas curadas, ainda que elas não estejam cumprindo todas as regras de um segmento. Quero dizer isso e deixar bem claro, se você faz parte da nossa igreja, da Primeira Igreja Batista de Caxias do Sul, a nossa alegria é em te ver bem com Jesus, e não se tu estás cumprindo todas as regras que nós muitas vezes criamos. A nossa alegria é em te ver bem. Quero dar um exemplo. Uma vez eu estava numa igreja e eu fiz um apelo e um jovem veio para a frente e naquele apelo eu perguntei se alguém queria entregar o seu coração a Jesus. Aquele jovem veio à frente e me abraçou e disse: pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. E então a igreja se levantou, muito emocionados, os irmãos estavam todos emocionados, se levantaram e aquele jovem me abraçou e eu fiz uma oração por ele. E ele repetiu as palavras da oração e ele disse: a partir de hoje eu quero ser o de Jesus. E eu fiquei muito feliz, o pai dele que estava junto ficou muito feliz e vários irmãos da igreja ficaram muito felizes. Mas uma pessoa se levantou e correu até ele e o abraçou e eu fiquei pensando, tomara que ela deu uma palavra de apoio para ele. Sabe o que a pessoa disse? Ela disse o seguinte: meu amigo, que bom que agora tu se converteu a Jesus. Agora tu vai ter que cortar esse cabelo. E aí então eu fiquei pensando, em vez da pessoa aproveitar aquele momento e incentivar o rapaz a seguir os passos de Cristo, ela foi mandar ele cortar o cabelo. Com isso, meus irmãos, eu exemplifico que, em vez das pessoas ficarem felizes com a cura daquele homem, eles ficaram aborrecidos porque ele estava carregando algo no dia de sábado. E por que será, né, meus irmãos? Porque as pessoas se alegram com regras e não com a cura. Vale a pena refletirmos sobre isso, porque sempre que nós quisermos corrigir alguém, nós devemos estar pautados na palavra do Senhor e não no nosso conceito de como a pessoa deveria viver melhor o cristianismo. Seguindo o texto, meus irmãos, então aqui no versículo número 14, a palavra nos diz assim: mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Eu fico imaginando essa cena, esse encontro de Jesus com aquele rapaz, e fico imaginando como Jesus olhou para ele e disse, né? Olha, você está curado. Jesus disse algo óbvio para ele, e como talvez tenha parecido espantoso para esse rapaz, né? Jesus fez uma pergunta para ele: você quer ser curado? E depois Jesus diz: olhe, você está curado, né? Jesus, ele talvez de uma maneira que nos transparecesse uma certa ironia, Jesus usa estas expressões para ensinar este homem. Você era de um jeito, agora você está de outro jeito. Você era uma pessoa que não podia se locomover, você tinha uma paralisia, agora você está com liberdade para se locomover. E é isto que Jesus faz com a nossa vida. Ele nos mostra a nossa realidade, ele nos cura e depois ele nos diz assim: aproveite bem a nova vida que eu te dei. E Jesus, ele fala isso para este homem com estas palavras: não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Jesus ensina a este homem que ele deveria agora andar em obediência, que o melhor para ele era que ele não ficasse prestando atenção e não focasse sua vida em religiosidade, e sim no Evangelho, de obedecer ao Senhor, obedecer a sua palavra. Então, meus irmãos, a sua cura física era apenas uma parte das obras. A cura de Jesus era integral. Se este homem verdadeiramente lhe obedecesse, receberia uma cura integral. E o pecado, ele pode fazer danos piores do que 38 anos de desespero e paralisia. Então Jesus o encontrou e fala dessa maneira que nos soa até irônico, mas Jesus, de um modo muito amoroso e carinhoso, vai dizer para ele: anda na linha, meu rapaz, ande comigo, eu sou o presente que tu precisavas. E agora então, para que nada de ruim aconteça, siga o meu caminho. E este homem, então, depois desse segundo encontro com Jesus, ele vai contar aos judeus que o homem que o curou, então, foi Jesus. O versículo 15, ele termina assim:
O homem foi contar aos judeus tudo o que Jesus tinha feito e foi relatar aos judeus. Por quê? Mesmo que este homem tenha sido curado e algo milagroso aconteceu com ele, era tudo muito recente. Como no início das nossas vidas, quando nós somos transformados por Jesus. A preocupação com a acusação fez com que este homem ele fosse até os judeus e revelasse que foi Jesus que o curou. Então, meus irmãos, lembre-se, pequenas atitudes que nós devemos ter com as pessoas que recém foram curadas por Jesus, pessoas que recém encontraram-se com Jesus, pessoas que recém estão sendo transformadas por Jesus. Nós devemos demonstrar muito mais empatia com elas. Nós não devemos, assim, sermos pessoas que julgam as pessoas novas na fé, trazendo para elas um peso que elas ainda não conseguem carregar, pois só o exercício da palavra de Deus vai lhes dar força e vai lhes dar sabedoria para que o seu hábito de falar melhore, para que suas atitudes venham a melhorar, para que o seu jeito e o estilo de vida venha a ser ao estilo de vida proposto por Jesus. Então, antes de nós corrigirmos ou julgarmos uma pessoa por uma atitude, lembremos dessa palavra. O homem foi curado por Jesus e foi correndo contar aos judeus. Era o início da sua transformação. Então, nós lembramos aqui com esta palavra que, assim como alguém teve paciência conosco no início da nossa conversão, nós devemos ter paciência com todos aqueles cordeirinhos novos que se entregam a Jesus. Querido amigo, querido irmão, eu quero concluir esta mensagem lembrando a todos que a religião, ela nos aprisiona em pequenas crendices. Ela faz com que as pessoas vivam com medo, ou vivam no medo, e elas foquem as suas vidas em esperanças desesperançosas. Vamos ali ficar naquele tanque. Vai acontecer um movimento, e então eu entro nesse movimento. Tome cuidado com os movimentos da vida. Tome cuidado com os movimentos que podem te levar até a pseudo-igrejas, a pseudo-grupos religiosos que fazem com que tu aparentemente receba alguma bênção, mas muitas vezes não passa de um movimento de águas que jorram, que vão e que vêm, e que muitas vezes nem para este tipo de movimento tem alguém para te ajudar. Lembre-se disso. Faço também uma pergunta para a tua reflexão nesta minha conclusão. Há quantos anos você vive uma paralisia espiritual? Dentro de uma igreja, talvez membro de uma igreja há tantos anos. Tu és membro de uma igreja como se ela fosse este tanque que libera milagres? É uma outra pergunta para reflexão. Tu vive dentro de uma igreja esperando que algo aconteça? Esperando algum milagre? Lembre-se, a igreja do Senhor somos eu e você. Nós não vamos a uma igreja, nós não estamos em um lugar esperando milagres. Tu achas que um dia vai acontecer algo bom provocado pelo agito de águas e tudo vai melhorar na sua vida? Pense nisso. E outra pergunta interessante. A tua igreja ou denominação é um tanque de Betesda? Vive ali prometendo agitações, prometendo coisas? Pense sobre isso também. Reflita na palavra de Deus. Tome cuidado com ensinos que não passam de agito, que não passam de movimentos. Como estas pessoas religiosas foram aprisionadas por crendices, existe um dado, e podemos trazer aqui um dado e fazer uma denúncia muito grande, que muitas e muitas pessoas estão por diversas denominações apenas aguardando algum movimento, mas não tiveram um encontro com Jesus. As lições finais desse texto são as seguintes. Primeira delas, cuidado para não ficar paralisado diante das fontes que só se movimentam fisicamente, mas não geram cura para a alma. Tome cuidado. Segunda lição, mesmo que não haja amigos para nos empurrar ou para te empurrar no momento e no local, podemos contar com Jesus que nos enxerga quando ninguém está nos vendo e enxergando a nossa situação. Quero aqui aprimorar melhor a frase que eu disse. Mesmo que ninguém nos enxergue, ninguém nos dê um incentivo,
naquilo que nós mais cremos que pode nos ajudar, nós podemos contar com Jesus, pois Ele pode nos enxergar até mesmo quando ninguém está nos enxergando. E a terceira e última lição: mesmo depois de curado espiritualmente, medos e atos religiosos ainda te serão cobrados. Mas fique na paz, obedeça a Jesus. Que Deus te abençoe. Que a graça de Deus Pai, as consolações do seu Santo Espírito e o poder de Jesus estejam contigo. E que a força do Senhor te livre de movimentos e tu aproveite o presente de Jesus. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que